Eu sou o professor Roberto Bolognini Júnior, coordenador do Núcleo de Pessoas com Deficiência, do ESA, e hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com o Dr. Rubens, mestre e doutor pela PUC São Paulo em Direito Tributário, Rubens Ferreira Júnior, um amigo da área acadêmica, trabalhamos juntos numa universidade, e ele é um profundo conhecedor de direito tributário. E, obviamente, que o interesse aqui é o Rubens nos apontar aqui luzes, né, no sentido das isenções que uma pessoa com deficiência tem em relação à aquisição de bens e de serviços. Obrigado, Rubens, pela sua presença. Eu fico muito contente de poder contar com você nessa oportunidade. Eu que agradeço o convite, professor Bolognini. É sempre uma satisfação estar com o senhor. Somos aí colegas de cátedra, né, que Exatamente. Trabalhamos juntos aí, e é uma grande satisfação poder estar aqui na ESA para falar de um tema tão importante quanto as isenções vinculadas às pessoas que são hipossuficientes, possuem algum tipo de necessidade especial para fim de desenvolvimento mesmo. No Brasil não é uma pequena, né, parcela, lê de engano para quem pensa dessa forma. Nós temos cerca de 45,6 milhões de pessoas com alguma espécie de deficiência ou com mobilidade reduzida, né? No caso da deficiência visual, que é o meu caso, cerca de 6 milhões de pessoas no Brasil, no último censo, que é de 2010, né? Vamos ver agora a atualização, quanto nós vamos ter. E realmente a questão das isenções tributárias, elas são importantíssimas, porque embora as pessoas com deficiência tenham conseguido, com a tecnologia, muito espaço, especialmente na atividade laboral, ainda há uma dificuldade muito grande de inserção no trabalho, na sociedade, muitas vezes, das pessoas com deficiência. Então, a questão da isenção tributária, para algumas situações que nós vamos aqui colocar, não todas, mas algumas que são exemplificativas, é justo. Mais do que justo. Né? É necessário, né, professor? Com certeza, Rubens. Vamos começar a falar do imposto de renda, Rubens. O que você pode nos apresentar aí? Primeira coisa que nós temos para falar sobre imposto de renda é que a ideia do imposto de renda, como o próprio nome diz, é tributar a renda. Só que o que acontece? O imposto de renda, em que pese ele ser um tributo que tem a sua natureza arrecadatória, ele também tem uma certa parcela, ele também tem um quê de extrafiscalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele também vai tentar utilizar o tributo como forma de equidade, como forma de equiparação social. Como bem mencionou o professor Bolognini aqui, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que não é uma parcela pequena da população, elas no Brasil, elas têm um problema a mais. Por que tem um problema a mais? Porque, na verdade, o nosso Estado ele não é aparelhado o suficiente para fazer a integração dessas pessoas, como o professor Bolognini disse mesmo, né, professor? Sim. A gente, de fato, tem uma certa dificuldade em colocar essas pessoas no mercado de trabalho, a questão vinculada à mobilidade, ao próprio respeito do cidadão frente aos direitos destas pessoas. E aí vem o imposto de renda, com o intuito de o quê? De desonerar um pouco esse fardo que há do Estado não suprimir essas necessidades e aí mitigar o ônus da tributação. Ele, na verdade, tendo ciência que os gastos com uma pessoa que possui algum tipo de deficiência são maiores, ele faz o quê? Ele desonera a carga tributária. Só que é importante a gente falar, viu, Bolognini? Sim. Que quando a gente fala desse imposto sobre a renda, propriamente dito, uma vez um aluno chegou para mim e disse assim: professor, então se eu sou portador de uma deficiência, automaticamente eu sou isento do imposto de renda? É assim que funciona? Temos dois erros aqui. Sim. Primeiro, essa isenção decorre de pessoas que são aposentados. É o aposentado que tem direito à isenção do imposto sobre a renda. Sim. Senão, aconteceria a seguinte situação. O Silvio Santos, por exemplo, denotou alguma deficiência, ele seria isento de toda a tributação vinculada a isso. E aí geraria uma própria fraude do sistema. Não é essa a ideia. Então, se você é aposentado ou você teve um acidente de trabalho que gerou uma aposentadoria, você faz jus à isenção do imposto de renda com relação a essa parcela dos proventos de pensão ou de aposentadoria que você eventualmente iria receber. Inicialmente, é importante ter noção
que quando falamos especificamente da isenção do imposto sobre a renda, nós trabalhamos com a chamada isenção individual. O que isso quer dizer? Não é dado para todas as pessoas de forma discriminada, você tem que fazer prova que efetivamente você se adequa naquela situação prevista em lei para fins de isenção. E como é que é feita essa prova? Aqui nós vamos falar até um pouquinho, viu, professor Por Boloni, favor. sobre alguns problemas jurídicos efetivamente que nós temos com relação Sim. a isso. Mas, inicialmente, como é que você vai fazer prova disso? Você tem que ir até um médico credenciado, um médico do SUS, que ateste a sua deficiência para você fazer jus à isenção do imposto de renda. Aqui, gente, nós já temos um problema. Por quê? Porque em alguns julgados vinculados a esse pedido de isenção, não raras vezes, a Receita Federal do Brasil ela entende que não é a devida, que aquela pessoa ela não é portadora de uma necessidade especial e a tendência é pela negativa. Isso, inclusive, acontece quando nós falamos da negativa de uma eventual restituição. Mas vamos deixar para falar da restituição daqui a pouquinho, para a gente não misturar os campos, para a gente seguir uma lógica aqui. O que acontece? Você pleiteia perante o SUS, lá, aquela declaração que a pessoa é portadora de alguma necessidade especial, e a partir daí você entra, faz um pedido na Receita Federal do Brasil, pleiteando essa isenção. O grande ponto que se opera, que é complicado, na esfera judicial, são dois. Primeiro, alguns julgados, não são todos, entendem que para você pleitear na esfera judicial, antes você tem que ir para a esfera administrativa. Aqui eu vou dar minha opinião, tá, professor Boloni? Por favor. Você me perdoe aqui. Por favor, isso é uma grande bobagem, tá? Por que isso é uma bobagem? Nós trabalhamos com o sistema do contencioso administrativo. O que isso quer dizer? Aliás, nós não trabalhamos, eu falei bobagem Imagina, agora. fica à vontade. Nós não trabalhamos com o sistema do contencioso administrativo. Aqui é jurisdição plena, né, inafastabilidade do judiciário. Então não se espera o esgotamento prévio da via administrativa para você socorrer a via judicial. Mas o que aqueles que entendem que precisa argumentam? Falam que não existe interesse de agir, porque você não pleiteou antes na via administrativa. Veja, não precisa efetivamente pleitear na via administrativa, mas se eventualmente se tiver esse embate judicial, saiba que alguns magistrados, tendo por base o Código de Processo Civil, eles falam que não existiria interesse para agir, interesse na ação. Então, qual seria a toada? Qual que é a recomendação? Sempre vá na via administrativa, pleiteie. Muito provavelmente eles vão negar, que eles negam a maioria dos casos. Até porque é uma função da administração fazendária mesmo. A isenção é vista de forma restritiva, né? O próprio Código Tributário Nacional faz essa análise um pouco mais restritiva. Então, eles negam. Você, se tiver um laudo de alguém que não seja vinculado ao SUS, você pode pleitear? Se você pleitear na via administrativa por um laudo que não é vinculado ao SUS, eles vão negar, é automático. Com certeza. Eles vão negar. E aí o que você tem que fazer? Você deve ir na esfera judicial e pleitear com este laudo a deficiência que você alega ter para aí verificar do juízo, né? Que você efetivamente tem essa deficiência, fazer jus ao imposto sobre a renda. Só uma coisa, Rubens, sem te interromper, Claro. mas já interrompendo. Na verdade, quando você consegue essa isenção, você tem direito à restituição dos últimos 5 anos, é isso? Isso é um ponto muito importante. Eu gostaria que você professor. falasse. E, na verdade, essa questão da carência de ação, por falta de interesse de agir, né, no meu ponto de vista também é um absurdo, porque a gente não tem tribunais administrativos para essa finalidade. Perfeito. Na França, isso naturalmente ocorre. É claro. Mas aqui nós não temos. Então, bater a porta do judiciário é um direito que todo cidadão tem, é uma ação, é um direito, né, subjetivo, público, ninguém pode negar. Né? É um absurdo, mas enfim. Mas eu gostaria que você falasse desses 5 anos, né, que você pode pleitear. Vou falar. É uma repetição de indébito. É uma né? repetição de indébito. Gente, isso que o professor Boloni falou é realmente fantástico, exatamente isso, é exatamente isso que ele mencionou. O sistema do contencioso administrativo é lá na França. Aqui no Brasil, me perdoem quem entende de forma contrária, mas falta aí uma análise aprofundada do sistema constitucional. Há um outro ponto que há necessidade de ser mencionado, que é justamente da repetição de indébito tributário. Sim.
Que como o professor Bolognini mencionou agora, de fato são 5 anos. A repetição de débito tributária, sempre, assim, para não te falar sempre, em regra, são 5 anos. Mas qual que é o grande ponto aqui? Quando você tenta pedir a repetição de débito na seara administrativa, assim, olha, Bolognini, vou ser muito franco, viu? Eu acho que 95% dos casos são negados. Eles negam, né? No tanto isso é verdade, que se a gente for analisar na jurisprudência do TRF3, a gente verifica que se você está pedindo a declaração da isenção cumulada com a repetição do indébito tributário, eles entendem que há interesse de agir. Por quê? Porque ele já tem ciência disso, né? Normalmente é negado na esfera administrativa. Então você pode pleitear. Mas a grande questão que se opera é 5 anos, pois é, mas a partir de quando a gente pode considerar essa repetição de indébito? Da data onde o seu laudo médico constatou que você tornou-se portador ou de doença ou de uma necessidade especial. Não é, e aqui eu bato nisso, porque eu já vi muita gente falando, olha, a partir de agora que você pleiteou a ação, você pode ter direito à isenção. Não, a isenção é do momento em que se verificou a doença. E aqui, me permite falar rapidamente, sobre um caso específico que eu achei interessantíssimo, que é com relação à pessoa que é portadora de carcinoma, ela possui câncer em algumas searas. Foi discutido se a pessoa que tem câncer, ela se curaria efetivamente ou não. Isso foi jogado lá no STJ. Sim. E tudo mais. E o que aconteceu? Eles entenderam que a pessoa, quando ela entra, ela se cura do câncer, ela entra em remissão. Essa remissão, ela tem um cunho transitório, porque a pessoa pode voltar a apresentar. Então, essa isenção, ela se perduraria ao longo do tempo. E por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, a Fazenda Pública, quando verifica essa situação de isenção, ela quer que seja feita a prova ano a ano com relação à pessoa manter os sintomas da doença. E o que o STJ entende hoje? Não basta ter os sintomas da doença. Quem teve câncer, teve e ela vai, teoricamente, continuar eventualmente apresentando um sintoma ou outro, ou eventualmente ter uma queda, né, dessa cura que ele teve, dessa remissão. Da imunidade, né? Exato. Então, o que acontece? Você continua sendo beneficiário dessa isenção. Não precisa fazer uma prova ano a ano com relação a isso. Isso é uma jurisprudência recente do STJ. Até se me permite um pitaco aqui, essa obrigatoriedade até viola, né, o princípio da liberdade, o princípio da dignidade humana, porque é extremamente constrangedor você submeter um paciente que já teve uma situação de câncer e que está curado, né, que foi uma situação traumática, submetê-lo todo ano a fazer isso, né? Agora, Rubens, eu te pergunto o seguinte, professor, quais não precisa citar todas, mas a legislação permite essa isenção tributária do imposto de renda para que espécies de moléstias? Você tem uma ideia? Lista. Opa, que bom. Eu trouxe porque são muitas mesmo. E como eu estava com medo de eventualmente esquecer alguma, por favor, eu trouxe uma listagem. Vamos lá, se você quiser destacar umas 3, 4, então, se quiser destacar todas. Não, eu vou pegar algumas que são mais emblemáticas, porque, por exemplo, o carcinoma, doença neurológica, as pessoas já sabem, acho que não tem grande discussão, a pessoa já ouviu falar pelo menos disso. Mas então eu vou trazer alguns pontos que eu acho que não são de conhecimento geral, que eu acho que seriam que engrandeceria aqui o nosso encontro. Artrose, recentemente autismo passou a ser considerado também, se tiver um laudo é possível ser pleiteada a isenção. Escoliose, mas aí nós teríamos que ter uma escoliose um pouco mais acentuada. Deficiência neurológica já é mais comum. Deficiência intelectual. E eu verifiquei uma aqui. A intelectual, independentemente do grau de severidade... Então, aqui fica a cargo da autoridade administrativa. Eles colocam dentro de uma portaria da Receita Federal qual é o grau que ficaria abarcado. Tá. Então, só que veja, se você tiver negado, é recomendável que você se socorra ao judiciário, porque dependendo do caso pode ser que nós tenhamos aí um outro entendimento, né? Outro ponto que também não é muito comum o pessoal mencionar, hérnia de disco.
pessoa tem hérnia de disco, ela faz jus aí essa isenção do imposto de renda? Sim, eventualmente, dependendo do grau, né, isso tem que ficar comprovado nos autos, claro, também faria jus a essa isenção. Aí tem algumas outras, né? Parkinson... Que são mais conhecidas. Agora, me diga uma coisa, você falou muito bem a respeito do laudo médico, que tem que ser credenciado. Vamos tentar demonstrar. Onde é que o indivíduo, o cidadão que é deficiente, que quer essa isenção, ou pelo menos pleiteá-la, qual o médico credenciado que ele tem que buscar? Você tem ideia disso? Sim, na verdade tem um procedimento próprio, gente. O que acontece? Nessa situação, você tem que fazer um agendamento vinculado ao SUS. Você tem que entrar lá no site da Receita Federal. Eu acho, salvo engano, tá, que até pelo aquele .gov que agora nós temos, que ele congloba uma série de serviços, você pode fazer um agendamento lá para fins de isenção. E aí você tem que fazer um pleito de isenção perante a Receita Federal do Brasil, Secretaria Estadual, a Receita Federal do Brasil. E aí ele é feito um agendamento para fins de verificação se você faz jus ou não a essa isenção. E a partir daí segue-se o trâmite normal, né? Mas nesse .gov você consegue fazer o agendamento para o médico que é credenciado ao SUS verificar se você possui ou não essa enfermidade ou eventualmente algum tipo de deficiência para fazer jus à isenção. Ótimo, ótimo. Muito bem, o professor, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da isenção de IPI, ICMS, IOF, especialmente na aquisição de veículos, que as pessoas com deficiência têm essa isenção, né? Antigamente, em tempos mais longínquos, o deficiente visual não conseguia isenção, porque se entendia que ele não podia dirigir o automóvel e por conta disso ele não tinha direito à isenção. Isso foi alterado, né? Foi. E hoje o portador de cegueira também tem direito. Gostaria que você falasse um pouquinho das deficiências e dessa isenção, como é que funciona, como é que quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo, pode ter uma orientação para buscar essa isenção. Tá, primeiramente achei esse ponto que o senhor mencionou muito interessante, viu, professor? Sim. Até porque nós realmente tínhamos essa discussão dentro da seara tributária. Mas eu vou mencionar um pouquinho antes, falar sobre o limite, né? Quando a gente fala de IPI, de IOF, veículos até R$200 mil, porque você tem um limite, né? Senão a pessoa ia pegar um Porsche... Claro, de 700, 800 mil. Exatamente. Para ter a desoneração. Então, até R$200 mil, IPI e IOF, é passível de você ter uma isenção desses tributos para as pessoas que são consideradas como PCD. Mas o ICMS, que aqui eu destaco, viu, professor? Porque as pessoas acham que o IPI, o IOF, os tributos federais são que tem a maior carga. Não é, tá, gente? O ICMS é bem considerável quando a gente fala de indústria automobilística. No caso do ICMS, é só até R$100 mil. Então, veja, eu quero comprar um carro de 150 mil. Posso? Pode. Só que você só vai ter a isenção do IPI e do IOF. Se você quiser abarcar todos, você tem que comprar um carro até R$100 mil, tá? E aí descontado eventuais acessórios que aí não estariam abarcados por essa isenção. O grande ponto vinculado ao que o professor Bolognini mencionou agora, da cegueira e tudo mais, gente, isso era um absurdo que efetivamente se alterou, mas qual que era o entendimento? Bom, a pessoa que possui algum tipo de deficiência visual mais severa, ela não vai conseguir dirigir. Logo, não se tem direito a uma isenção. Entendi. Então quer dizer que a pessoa que tem algum tipo de cegueira, ela não pode ter um veículo, alguém que o auxilie para fazer uso do veículo automotor? É claro que não, isso contraria, como o professor mesmo mencionou, né? A dignidade da pessoa humana. Não faz sentido você ter uma lógica dessa. E o que se entendeu posteriormente? Que as pessoas que estão cuidando ou que convivem com a pessoa que tem essa deficiência, elas também fazem jus da isenção tanto do ICMS quanto do IPI no que tange ao veículo que a pessoa que possui essa deficiência visual vai poder utilizar. Então, hoje em dia, como é que funciona? Como é que é o trâmite disso? Nós também temos uma lista de doenças. Essa lista de doenças, ela em grande parte se assemelha à lista de doenças que eu mencionei há pouco, como, por exemplo, a escoliose, o nanismo, a pessoa que teve AVC. Todas essas pessoas, elas possuem esse direito de pleitear uma isenção
tanto do ICMS até 100 mil e do IPI e do IOF até 200 mil. Mas existe... Aí eu trouxe a legislação também, que eu acho importante mencionar, com relação ao ICMS, é o convênio 38 de 2012, lá do CONFAS, e com relação ao... Quer perguntar, professor? Não, eu ia dizer, a questão do ICMS, tem o CONFAS, isso aí é aplicado a qualquer Estado brasileiro, porque aqui nós temos uma amplitude aqui. Nós temos um problema aí. Uma extensão que pega todo o Brasil. É só no Estado de São Paulo ou Não, é todo o Brasil. Só que aqui que o CONFAS determina uma alíquota, não é isso? Sim, exatamente. Tá. Só que aqui nós temos um probleminha. Qual que é o probleminha? Conforme o professor bem mencionou, cada ente federado tem sua legislação própria, ela pode fazer algumas restrições referente às isenções. Quando o veículo ele é aqui de São Paulo, não gera muito problema, mas quando o veículo ele advém, a pessoa está em outro estado e vai comprar um veículo que seja aqui de São Paulo, que ele tenha sido produzido aqui em São Paulo, é necessário observâncias de alguns requisitos que o estado de origem faz. Então veja, aqui em São Paulo é mais tranquilo, mas se você eventualmente estiver em outro estado e quiser requerer essa isenção, será necessário que você verifique quais são os requisitos que aquele estado membro pleiteia para fins da verificação da isenção, porque o veículo vai vir de outro estado. Então, tem algumas nuances que têm que ser observadas. E, claro, tem que ser verificada também a capacidade econômica da pessoa que está adquirindo o veículo e tudo mais. Questão do IPVA, né? É claro que não vou mencionar por uma questão de ética e, enfim, não cabe aqui, mas o IPVA em São Paulo continua o deficiente sendo isento porque teve um governador que tentou alterar isso e teve toda uma discussão. Mas a medida não foi muito popular. Não foi nada popular. Continua a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. Inclusive, para a gente fazer jus a essa isenção do PCD, por vezes, em alguns estados, um dos requisitos é que se demonstre que a pessoa é isenta do IPVA. Ah, entendi. Há um ponto aqui, professor, se me permitir, por favor, que eu acho que é importante. Pessoal, a questão da venda do veículo. Vamos supor que você ou seu cliente é deficiente em algum aspecto decorrente da lei. Decidiu comprar um veículo que tenha lá isenção de IPI, isenção do ICMS. Posso vender esse veículo? Essa é uma questão, professor Bolognini, que geralmente as pessoas ficam na dúvida. Você pode, mas você tem que cumprir um ano. Tá? Um período, não é um ano não, eu falei um ano, mas 4 anos. O que acontecia, gente? Para vocês entenderem a lógica. Antigamente se comprava o veículo via PCD, porque você sabe, né, professor Bolognini, é uma coisa tão importante, tem gente que acaba desvirtuando a ideia. E aí o que acontecia? Ficou 2 anos com o veículo, passava para frente, a pessoa tinha aí um benefício, tinha um mercado que era decorrente das pessoas que eram PCD e acabavam tendo um lucro em decorrência disso. Nicho, né? Criou-se um nicho, né, de mercado. Exatamente, é um nicho de mercado. Se você decidir vender hoje, para você vender com os abatimentos e tudo mais da pessoa que é PCD, são 4 anos. Não são mais 2, justamente para combater esse mercado, né, professor? Não, e até porque 4 anos, se você me permite, é uma idade útil para o veículo. Então, eu acho que até um prazo, 2 anos, como era antigamente, começou a se criar uma indústria em cima disso. 4 anos é uma idade útil para o veículo e aí, realmente, pós 4 anos, ele fica livre para vender e pedir uma nova isenção. É isso, mas a ideia é exatamente essa. Aí o que aconteceu? Agora, a partir de... Mas vamos supor que a pessoa decidiu vender antes de 4 anos, né? Decidiu vender. No momento da venda, todos aqueles tributos que tinham sido isentos, eles incidem. A Secretaria do Estado, lá do ICMS ou a própria União, pode começar a requerer que seja efetivamente cobrado aqueles tributos que foram isentos, que foi dado para aquela pessoa que era PCD. Então, hoje em dia, gente, para você fazer jus ao PCD e quiser eventualmente vendê-lo para um terceiro, só a partir de 4 anos, senão o terceiro não vai ter benefício nenhum com aquele veículo, porque o Estado e a União vai cobrar em cima. Eu concorri a um cargo parlamentar há 2, 3 anos atrás, e uma das minhas intenções, embora a nível municipal, era, se eu fosse para o Congresso Nacional um dia,
buscar até uma emenda na Constituição, que eu acho que é o caso, para tornar a questão da imunidade tributária para as pessoas com deficiência. Isso seria excelente. É uma ideia que eu tenho ainda e que eu pretendo fomentar no Congresso, ou como parlamentar, ou com alguém lá do Congresso, que eu tenha um canal para levar isso. Acho que a imunidade seria mais justa e menos burocrática, né? Concordo. Rubens, eu vou passar as considerações finais para você. Olha, agradabilíssima a sua entrevista aqui, se é que a gente pode saber chamar de entrevista, um bate-papo entre colegas. Você é muito claro nas ideias, ótimo, e fica aqui o convite para em outras oportunidades para você estar aqui. É sempre muito prazeroso ter um amigo acadêmico como você, com tanta clareza, com tanta profundidade. Muito boa a sua entrevista. Eu gostaria de ficar a tarde toda, que a gente não tem e não pode fazer. Eu passo a você as considerações finais, se você tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar a respeito da isenção tributária para as pessoas com deficiência. Professor Boulain, inicialmente eu agradeço o convite. Para mim é uma verdadeira honra falar de um tema tão importante. Eu sou um profundo defensor do Estado social, de fato sou. E eu acho que essas pessoas, elas possuem uma certa vulnerabilidade, que não tem uma guarida adequada na Constituição. Aliás, eu achei muito boa a ideia, viu, da imunidade. Eu pensei depois dos bastidores a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque realmente eu acho que isso evitaria, inclusive, professor, da gente pegar alguns municípios, alguns estados, porque a gente também tem uma isenção, viu, você que está nos assistindo, com relação a IPTU em alguns casos. É verdade. Mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Mas o que acontece? Isso evitaria, por exemplo, que alguns municípios ou então o próprio Estado ele começa a querer mitigar com uma imunidade, isso realmente teria corpo. E eu acho que haveria uma necessidade também de uma emenda para definir, ainda que num artigo da Constituição, algumas bases vinculadas a essas pessoas que são portadoras de deficiência. Isso eu acho interessantíssimo. E se você me permite, né, o dinheiro que normalmente vai para o Estado, das pessoas com deficiência, em situações que elas poderiam ter uma imunidade, seria um dinheiro capitalizado e investido no mercado que faria a economia girar. Nós não estamos falando de 1 milhão de pessoas, nós estamos falando de 45,6 milhões de pessoas. Muita gente. Isso tornaria até o mercado, a questão econômico-financeira do mercado mais aquecida. Concordo. Mas desculpa, pode concluir. É que o tema é tão interessante, sim, né, professor, sim, que a gente acaba se desvirtuando um pouco. Bom, as recomendações que eu faço para você que pretende verificar, se enveredar nessa parte busque seus direitos efetivamente, porque grande parcela da população, ela, principalmente com relação ao imposto de renda, chega a ser incrível. No escritório a gente vê muito isso. As pessoas elas não têm o conhecimento, por vezes, que elas têm direito à isenção do imposto de renda. As pessoas que tiveram ou que possuem câncer, veja que eu dizia a terminologia correta, tiveram ou possuem câncer ou alguma doença degenerativa, em regra, fazem jus à isenção do imposto de renda. Só que eu acho que por conta dessa falta de informação e até por conta da questão burocrática, porque realmente é burocrático, né, professor Boulain, elas acabam deixando de lado. Não deixe, isso é um direito seu e é algo que você efetivamente tem que pleitear. E eu termino o nosso bate-papo aqui, professor, agradecendo imensamente por o senhor ter me chamado aqui. Para mim é uma verdadeira honra. O professor Boulain é uma pessoa tão querida aí pela comunidade, tanto acadêmica quanto juristas como um todo, né, professor? Obrigado, querido. Então, muito obrigado aí pelo convite. Não, eu que agradeço, fico lisonjeado por toda a sua colocação e a gente não chama aqui pessoa que não tem a qualidade jurídica, a gente chama gente que tem qualidade como você, porque o nosso objetivo, né, é informar, de um modo geral, nossos estudantes de direitos, nossos colegas profissionais e as pessoas que eventualmente têm acesso aos vídeos e enfim, aos nossos áudios aqui. Então, eu agradeço de coração a sua presença, muito obrigado por você ter vindo. E assim, gente, você que é deficiente ou conhece algum deficiente, vamos lutar pelos nossos direitos. Agora eu falo como deficiente. Vamos lutar pelos nossos direitos, vamos buscar esses direitos. São prerrogativas que a lei nos propicia e que nós não podemos dar de mão beijada. Eu termino por aqui, agradeço a todos, um abraço, até a próxima oportunidade.